Pedimos tua bênção, Pai amado, para os trabalhos que ora se iniciam. Que o seu amor nos envolva, que a sua luz nos ilumine para que tenhamos a sabedoria necessária para mudar o que precisa ser mudado em nós. E assim sejamos fortalecidos em nossa jornada. Envolve e inspira, Mestre Jesus, o nosso palestrante, para que nos transmita palavras de sabedoria. Iniciamos os trabalhos dessa noite na certeza do seu amparo e na presença dos seus mensageiros de luz. Que sejamos receptivos aos fluidos benévolos que os amigos espirituais amorosamente trazem a este ambiente. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar o nosso palestrante dessa noite, Renato Rodrigues, trabalhador da casa, que vai nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema Além do Sono. Boa noite. Bom, vocês já devem estar careca, né, de saber que a nossa palestra das quartas é baseada sempre em um livro dirigido a médiuns, né, que é a mediúnica. E nós temos usado instruções psicofônicas, que eu sempre recomendo vocês a lerem. Aqueles que ainda não têm, puderem comprar, porque são realmente instruções de espíritos que passaram num certo centro, e eles iam lá para dar instruções aos médiuns. Instruções de como conviver, de como se portar, né? E sempre dando dicas que não só aos médiuns, né, ostensivos, mas para todos nós são muito úteis. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho do que acontece quando a gente dorme, tá? Só que antes, eu queria de vocês, e para quem me conhece já sabe que eu sempre peço isso, queria que vocês se levantassem e dessem um abraço aí bem gostoso na pessoa que estiver do lado. Bem gostoso, bem amigo, bem amoroso. Bota essa amorosidade para fora. É um exercício que a gente deve fazer e é muito gostoso receber esse exercício. Assim, muitos que não se conhecem se conheceram agora. Muitos que estão longe, né, se sentaram. Mas, principalmente, a gente passou a ser um só. Né? Todos nós agora, de alguma forma, nos conhecemos, nos sintonizamos. E aí fica mais gostoso para o nosso bate-papo aqui. Tá? Vocês sintam-se abraçados, eu também me sinto abraçado, e a gente não pode esquecer de todos os espíritos aqui presentes, que provavelmente abraçaram todos nós também. Vocês, inclusive, que estão sentados, muitos espíritos estão sentados aí também, viu? Quando vocês sentarem, vocês peçam licença, porque pode ter um que chegou mais cedo, e aí, né, pelo menos a gente pede licença, não senta em cima de uma vez. Aí eles não se importam muito com isso. Além do sono. Dormir ou descansar? O que seria, né, o nosso sono afinal? Para que a gente dorme? E aí vale a observação de que não é exatamente dia ou noite. Eu vou usar o conceito dia ou noite. Dia para a gente estar acordado, desperto, né, na vigília, e noite para a gente estar dormindo. Mas a gente sabe que muita gente dorme de dia, né, e fica acordada de noite. Tem o pessoal todo que trabalha de noite, né, vigilantes, etc., trocam a noite pelo dia. Mas conceitualmente a gente vai chamar de dia aquela parte da vigília, do nosso movimento normal, das nossas interações, e noite
aquela parte que a gente descansa. Tá bom, mas o que a gente faz quando a gente dorme? E por que esse tema é tão importante que o espírito que é instrutor desse centro um dia passou lá e chamou a atenção dos médiuns? Por que será que a gente deve se preocupar com a nossa noite de sono? O que fazemos durante o sono? Na realidade, fisicamente, a gente descansa o corpo e refaz a nossa ferramenta reencarnatória. Nosso corpo é uma ferramenta, né? Vamos lembrar que é uma ferramenta maravilhosa, é um milagre da natureza, por assim dizer, mas é uma ferramenta. E para a gente utilizar ela direitinho, o que a gente precisa? A gente precisa ter ela bem ajustada, com uma boa manutenção, né? Em bom estado, para a gente poder utilizar. Provavelmente todos nós aí planejamos viver muito tempo. Então a gente tem que cuidar do corpo, porque senão a gente não vive muito tempo. Ou pior, a gente chega lá no final muito mal, porque a gente não cuidou da nossa máquina, da nossa ferramenta, né? Então o sono é um sono reparador para o corpo em primeiro lugar. Quando a gente fala do mundo material, né? Do nosso compromisso reencarnatório. Mas a gente também tem um lado espiritual que muita gente não sabe, ou na maior parte do tempo a gente não se lembra. Porque quando nós dormimos, a gente vai trabalhar. Né? Estranho, né? A gente dorme e vai trabalhar. Mas como os espíritos falam, quem precisa descansar é o corpo. O espírito não precisa descansar. O espírito não precisa ficar lá na cama, deitado, olhando para o teto, porque o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. A nossa consciência entra em sono, e às vezes sono profundo, mas o espírito não. Tanto que muita gente consegue se ver fora do corpo, né? Consegue se ver emancipado, como a gente fala. E aí, o que a gente faz quando está emancipado? E isso, gente, provavelmente é toda a noite, para aqueles que conseguirem dormir. Para aqueles que não conseguirem dormir, com certeza não vai ter esse compromisso que assumiu. O que a gente faz durante a noite? Né? A gente se encontra com espíritos amigos. A gente vai trabalhar muitas vezes, né? E vai assumir outras situações. Muitas vezes a gente vai ajudar, inclusive, pessoas encarnadas. Mas aí a gente pensa no seguinte: como é essa qualidade do sono? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Isso alertou aqui, poxa, eu cheguei aqui na palestra de quarta-feira, vieram falar de dormir, de sono. Pois é, porque um dia bem vivido, se a gente vive o nosso dia bem vivido, um dia bom, isso dá qualidade para o nosso sono. Vocês aí, obviamente, já vão estar acostumados com isso. Pode ser que vocês não pensem nisso, mas vocês já estão acostumados. O dia que vocês passam bem, que a sua consciência está tranquila, que vocês fizeram tudo o que tinha para fazer, né? Todos os compromissos assumidos foram feitos, ou pelo menos foram adiantados, conforme o planejado, vocês vão dormir bem. E o que faz a gente não dormir bem? O que será que traz essa preocupação da gente, às vezes, até nem conseguir dormir? Um dia mal vivido, né? Compromissos que a gente assumiu e não cumpriu. Como a gente fala, muitas atividades, né, que não são nem importantes nem urgentes, são atividades circunstanciais. Quando a gente faz coisas que não são importantes. E aí a gente deixa de fazer coisas importantes no nosso dia. Como é que a gente vai dormir sabendo que não fez um monte de coisa? Se a gente puder fazer no dia seguinte, ótimo. Só que vai acumular com o dia seguinte. E se a gente não puder fazer? Um exemplozinho bobo. Vou viajar de férias para não sei aonde. Só que eu estou com sono, demorei a acordar, demorei a ir para o aeroporto. Peguei um congestionamento. Perdi o avião. Perdi a passagem.
Em princípio, ou eu perdi as minhas férias, ou eu perdi um monte de dinheiro para eu repor essa passagem. Então, isso, gente, é a consequência de eu ter feito alguma coisa errada, de eu ter feito alguma coisa fora do que eu me propus. Então, quando a gente fala de dia bem vivido ou dia mal vivido, é isso. É como a gente chega na hora do sono. Como eu deito a minha cabeça no travesseiro e estou tranquilo para dormir. Muitas vezes a gente precisa da televisão, né? De preferência com um programa bem chato, para dar sono para a gente. Mas, se a gente está bem de cabeça, bem de mente, não tem esse problema, a gente vai acabar dormindo. Se a gente estiver cansado de um dia muito bem vivido, melhor ainda, que a gente dorme direto. Nem liga a televisão. Isso acontece também, né? Então, daí vem a nossa preocupação com o que a gente faz durante o dia. Por quê? Eu devo ter um dia bom, eu devo ter um dia útil, tranquilo, eu devo cumprir os meus compromissos. E aí, vocês reparem que eu não falo em obrigação, né? Às vezes até dá vontade de falar, mas eu não falo em obrigação, porque obrigação é uma coisa imposta. E tudo que é imposto para a gente pode recusar, mesmo que isso venha a trazer alguma sanção, algum castigo, mas eu posso recusar. Mas e compromisso eu posso recusar? Não, compromisso eu não posso recusar, porque fui eu quem me prontifiquei. Então, eu sempre falo em compromisso. Eu tentei cortar do meu vocabulário a obrigação, porque eu acho que a gente tem que assumir o que a gente quer fazer e aí se virar. Dependendo do que seja, se virar mesmo para conseguir fazer. Então, um dia bom vai trazer uma noite boa, vai trazer uma noite útil. É importante o conceito de noite útil. Mas por que eu estou falando isso? Por que seria uma noite inútil? A gente lembra o seguinte, né? Que o dia a gente faz as nossas transações sociais, a gente tem as nossas inter-relações, né? Com nossos próximos, a gente faz as nossas atividades laborais, etc. De noite, a gente faz as nossas transações e as nossas inter-relações espirituais. Então, de certa forma, é dizer que no dia eu vivencio a minha oportunidade reencarnatória, ou seja, eu vivo a minha reencarnação, e à noite eu vivencio ou continuo vivendo a minha situação como espírito. Olha que bacana, a gente não deixa de ser espírito porque está encarnado. A gente simplesmente não lembra das atividades espirituais enquanto encarnado. Claro que algumas pessoas, como Adenauer, etc., lembram. Lembra que foi daqui para a França, lembra que fez não sei o quê. Ele lembra, eu não lembro. Mas com certeza eu faço. Então, nós temos que ter esse discernimento, que de dia é para eu viver a minha reencarnação consciente. Claro que eu não estou morto de noite, né? Eu não desencarnei. Não. Eu estou refazendo a minha estrutura física. Para quê? Para no dia seguinte continuar. Eu tenho um compromisso aí de, 90, 100 anos aqui, então eu tenho que estar em dia com isso, né? Por mais que às vezes a preguiça venha e algumas atividades que a gente corre perigo também, e etc., algumas situações, mas eu tenho que me preservar. Essa é a lei da conservação. Todos nós temos essa lei embutida dentro de nós. Né? A lei da conservação. É daí que vem, inclusive, o medo. Por que a gente tem medo? É da lei da conservação. Ah, mas e se eu tenho muito medo? Aí é porque a tua lei de conservação está desajustada. Você precisa de um psicólogo para mexer com isso. Se você tem tanto medo assim, alguma coisa aconteceu para te dar esse medo. Não precisa ter esse medo todo, né? Basta você controlar as situações. Mas isso é durante o dia. Durante a noite, o que nós vamos fazer? Nós vamos vivenciar
nós vamos viver, nós vamos encontrar os espíritos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, e vamos fazer as atividades que a gente se comprometeu. Bom, e qual seria a atividade importante que eu me comprometi? A gente tem, assim, muitas atividades ligadas ao sono, que seria de ajudar pessoas encarnadas. Pessoas que precisam do nosso magnetismo, pessoas que precisam do nosso fluido vital, da nossa energia, que os espíritos desencarnados não podem dar. Eles precisam da gente. E aí é que a gente entra, como uma equipe. Agora, que energia eu vou doar, né? Que magnetismo eu vou estar passando se eu fui para uma noite aí, cheguei em casa às 5 horas da manhã e ainda bebi muito? Simplesmente aquele dia a minha equipe vai ter que se virar para arrumar um outro doador, porque eu mesmo vou estar fora de serviço. Olha aí a situação, né? Ah, mas aí eu acordo e o dia, aí estou com dor de cabeça e tal, mas pior, eu deixei de cumprir um compromisso meu com a espiritualidade e com amigos ou irmãos encarnados que estavam dependendo de mim. Então, olha como é abrangente essa situação do sono, né? Por que o espírito chegou lá no centro para falar isso? E por que hoje nós estamos falando isso aqui? Isso devia ser falado para todo mundo. Porque todos nós, acreditando ou crendo em qualquer religião, ou não crendo em religião nenhuma, ou até mesmo não crendo nem em Deus, temos esse compromisso. O fato da gente não lembrar que é espírito não muda a situação. A gente é espírito e a gente tem compromisso. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Tudo bem, mas e como eu me preparo então, já que é tão importante, né? Como eu me preparo para um bom sono, né? Já que isso é importante. O que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que deixar de fazer no meu dia? Que seria mais ou menos essa situação, né? Um bom sono, ele traz a disposição e a disponibilidade para o trabalho espiritual, né? E traz um descanso saudável para o corpo. Mas o que eu preciso para isso? Eu preciso ter um bom dia. Quais são, assim, aquelas regrinhas que a gente conhece, e aí não é do espiritismo, basicamente todas as religiões, ou basicamente todas as crenças de bom senso passam. A gente tem que ser ético. A gente não pode se enervar à toa. A gente não pode perder a paciência com o próximo, né? Então tem uma série de situações que levam a gente ao desequilíbrio que a gente tem que tentar cortar. Ou pelo menos se reequilibrar o mais rápido possível. Eu estou no trânsito dirigindo, tomo uma fechada, é difícil não me desequilibrar, né? Também vai ser um pouco difícil eu simplesmente falar com a pessoa, vai com Deus. Eu tenho que estar muito tranquilo. Às vezes eu consigo, mas a vontade é falar outra coisa. Mas é coisa né, da nossa situação espiritual mesmo, do nosso momento espiritual. Mas o que eu preciso é logo depois raciocinar, entrar em mim e ver que aquilo não tem porquê. Muito menos sair atrás do cara, como algumas pessoas fazem, né? Que aí vira uma corrida, uma guerra, um quer fechar o outro. Pois é, às vezes aquela pessoa está precisando levar alguém ao médico, às vezes aquela pessoa está com a dor de barriga, ou sei lá o quê. Aquela pessoa deve ter algum motivo para ter, né, saído correndo. Não me cabe isso, como também não me cabe julgar ninguém. A vida julga as pessoas, né? Quando eu faço uma besteira, ninguém precisa me julgar. A vida me julga. E na realidade a minha consciência me julga. Essa também é uma outra situação que faz com que a gente durma muito mal. É a consciência pesada. Por que eu estou com a consciência pesada, né? Preciso ver isso. Às vezes eu fico muito tempo com a consciência pesada e aí eu tenho que analisar direitinho. O que está acontecendo comigo? Né? O que eu não estou cumprindo do meu compromisso espiritual para poder não conseguir dormir? Ou para poder acordar sobressaltado. Eu não consigo entrar em sono profundo, não consigo emancipar.
não consigo fazer o que eu tenho que fazer toda noite. Às vezes até a gente quer encontrar com alguém, algum parente de longe, a gente se encontra de noite. Muitas vezes aquelas pessoas que perderam entes queridos, é numa hora dessa que a gente se encontra. Se eu não durmo, eu não me encontro. Se eu não durmo, eu deixo de fazer um monte de coisas que estão previstas para eu fazer. Então, por que que o sono é tão importante? Porque a gente tem muita coisa para fazer durante o sono. E não é sonhar. Na realidade, sonhar é um reflexo do que a gente está fazendo simbolicamente. Muitas vezes a gente sonha com pesadelos e não sei o que e tal, e as pessoas que entendem disso explicam. Você está sonhando porque você realmente esteve em situações difíceis. Ou, pelo menos, simbolicamente, você está se encontrando numa situação difícil. O sonho diz as coisas, né? Às vezes é um sonho mediúnico. Às vezes, num sonho mediúnico, a gente consegue prever alguma coisa. Então, sonhar, a gente sempre sonha, apesar de que muita gente não lembra. Eu, por um acaso, lembro, mas a gente sempre sonha. Agora, dependendo do teor do sonho, né, ou a gente está bem, ou a gente está com a consciência pesada. Ou a gente teve uma atividade muito pesada. Se algum de nós, e provavelmente tem, for resgatista do umbral, e nós também trabalhamos com isso, a gente vai com a turma dos desencarnados para o umbral, né? Por exemplo, naquele o livro ou filme do Nosso Lar. Eles desceram para pegar André Luiz. E desceram antes, mas André Luiz não estava preparado. Essa equipe tanto tem desencarnados quanto tem encarnados. E muitos de nós provavelmente trabalham com isso. Então, se a gente foi até o umbral e por alguma razão aquilo ainda está na nossa mente, qual é o sonho que a gente vai ter? Com certeza não é um sonho bonito. Com certeza não é alguma coisa bacana. A gente acabou de sair do umbral, né? Mas normalmente a gente não lembra. Então o sonho, eles falam muita coisa. Aí é interessante para quem quer estudar sobre isso, né? A Adenauer, inclusive, tem um livro que fala sobre os sonhos. Mas a gente tem que tentar se preparar para o sono, né? Então, se preparar para o sono, o que seria? Seria eu ter um bom dia, né? Eu não ter um mau dia, né? Eu procurar que as minhas vicissitudes diárias não me influenciem mal, porque vicissitudes todos nós temos. Passar por problemas todos nós precisamos passar. Existe até um ditado que fala assim, o mal é um bem incompreendido. O mal que a gente recebe é um bem que a gente recebe, só que a gente não entende. Por quê? Porque o mal é educativo. E se a gente recebeu aquele mal e não entendeu por que recebeu, ou para que a gente recebeu, é porque a gente estava precisando mesmo receber. Não tem por onde fugir. Né? É estranho, não, o mal me faz bem, o mal faz bem. Essa é a lógica divina, é a lógica da vida, é ação e reação, são todas as leis aí reunidas. Eu preciso aprender, se eu não consigo aprender pelo amor, como se fala, eu vou aprender pela dor, e pela dor eu aprendo. Não tem jeito. A gente aprende pela dor desde criança, né? Desde pequeno. Mas muitos de nós já são mais observadores e preferem aprender pelo amor, pela observação, pela experiência do outro. Né? A gente pode aprender pela experiência do outro, mas a gente é teimoso, a gente quer viver a experiência. Então, como a gente, quando reencarna com o espírito assim, meio zerado de conhecimento, né? A gente tem muito conhecimento, mas esqueceu tudo, aí a gente começa a fazer muita besteira, né? E aí, inclusive, de acordo com as nossas tendências, a gente faz muitas besteiras para um lado ou para o outro. Então, cada um tem o seu, assim,
aquelas coisas que te chamam a atenção. E a gente tem que ter cuidado porque isso pode nos fazer mal. E se fizer mal, porque a gente está precisando de aprender. Não tem por onde. Então, o que um dia mal nos faz? Além de aprender que a gente vai ter uma noite ruim, é consequência, é a gente não ter um sono bom, né? E a gente está indisponível para o trabalho espiritual. Por quê? Porque quando a gente dorme mal, quando a gente teve um dia mal, eu, como espírito, não sirvo para trabalhar naquela equipe. Provavelmente vão mandar espíritos para me ajudarem a me reequilibrar. Então, além de eu não fazer o que é o meu compromisso, eu ainda estou comprometendo outros espíritos para me ajudarem, porque eu tenho que me reequilibrar. Eu tenho que começar o dia seguinte mais tranquilo. E é óbvio que os espíritos que gostam de mim vão lutar por isso. Então, eles vão lá me atender. Eu vou tomar passe, eu vou ter algum tipo de terapia, alguma coisa eles vão fazer para eu me reequilibrar. Por quê? Porque eu fui teimoso em ficar muito tempo acordado, ou ficar muito tempo na noite, ou ficar muito tempo no dia fazendo coisa que eu não devia, né? Então, a indisponibilidade para o trabalho espiritual talvez seja o nosso maior problema, porque é um compromisso que a gente assumiu, é um compromisso que a gente tem, e às vezes é um compromisso direto, que a gente, quando desencarna, continua com esse compromisso. Eu, por exemplo, dou evangelização para criança. Eu já sei, já me foi dito, que no plano espiritual eu dou evangelização para criança. Então, não me admira nada eu gostar tanto disso. Então, é uma atividade contínua. Agora, se eu não me disponho a isso, se eu abuso do meu dia ou abuso da minha noite, eu não vou conseguir dar aula. Eu não vou conseguir atender aqueles espíritos que precisam, né, espíritos desencarnados que precisam de evangelização, que muitas vezes não sabem nem que desencarnaram. Aí eu deixo de atender. Eu deixo de fazer uma coisa que realmente eu amo. Por quê? Por uma paixão qualquer. Né? Por uma necessidade, entre aspas, que eu acho que eu tenho, que eu fiz durante o dia, alguma besteira. Acaba produzindo um mau sono, e aí, tanto fisicamente, eu vou precisar de um reforço no meu sono, porque eu não vou conseguir descansar a contento, quanto espiritualmente eu não vou estar presente para suprir a necessidade, né, que esperam que eu supra. E aí a gente vê aqui quais seriam, assim, as atividades ou as, vamos dizer assim, as competências, né, que a gente precisa prestar atenção. E isso aí são um monte, né, claro. Mas vamos lá. A abstenção da irritabilidade. É difícil eu não me irritar? É muito difícil eu não me irritar, mas é um exercício. Quanto mais eu me contiver ante uma irritação, quanto mais eu entender a situação e entender aquela posição da outra pessoa, menos eu vou me irritar. Na realidade, eu me irrito quando eu não entendo. Quando eu simplesmente olho mais para a minha perda ou para o meu prejuízo do que propriamente para a necessidade da outra pessoa. Aí eu me irrito. De certa forma, se irritar é ser egoísta. É como se decepcionar. Vocês já notaram que quando a gente se decepciona, a culpa é nossa? Por que eu me decepciono? Porque na realidade eu esperava mais daquela pessoa do que ela podia dar. A decepção é puro egoísmo. É eu querer que aquela pessoa seja como eu quero que ela seja. E não como ela é. Ah, mas ela deixou de fazer uma coisa que eu imaginei que fosse fazer. Pois é, mas ela deixou. Isso é com ela, não é comigo. Agora, eu me decepcionar é porque eu achava que aquela pessoa tinha que fazer. E, na realidade, ninguém tem que fazer. A gente faz se quiser. A gente tem o livre-arbítrio. E a gente paga, de certa forma, o que a gente deixa de fazer de importante. Então, a decepção é uma outra coisa que, assim, eu estou tentando cortar do meu vocabulário. Por quê?
porque eu não devo esperar das pessoas mais do que elas podem dar. Como eu também espero que não queiram de mim mais do que eu possa dar, porque senão eu vou decepcionar também as pessoas. Eu sou eu, né? Eu sou humano, eu estou no meu nível espiritual, estou tentando melhorar, mas ainda falta muito. Não é porque eu dou palestra que eu já estou lá na frente, muito pelo contrário. Então, vai ver até que eu já estou no espiritismo há tanto tempo para ver se eu aprendo logo de uma vez como é que eu devo agir, né? Que é exatamente esse tema de hoje. Por isso que eu estou há tanto tempo. De repente, algum de vocês entrou agora, porque agora que está precisando, assim, tipo um puxão de orelha. Eu já estou tomando puxão de orelha há muito tempo. Então, vamos lá. Compreensão fraterna é outra coisa que eu tenho que ter. Por quê? Porque cada um é cada um. E eu quero que quando eu faço alguma coisa errada, as pessoas compreendam. Então, por que eu não vou compreender as pessoas? Eu acho assim completamente ilógico eu querer uma coisa das pessoas e elas não quererem de mim a mesma coisa. Eu acho lógico. Eu sou uma pessoa muito racional nesse sentido. Então, para mim é ilógico. Se a pessoa me compreende, eu tenho que compreender ela. Se a pessoa não me compreende, eu preciso compreender ela. Porque aí é uma questão de desenvolvimento, né? Deveres irrepreensivelmente atendidos. Olha só, os deveres. Eu não falei em obrigação, eu falei em dever. Obrigação, eu prefiro não ter, mas dever eu tenho vários, que eu assumo. E aí vira um compromisso. Então, deveres irrepreensivelmente atendidos. Isso é uma situação que deixa a gente, né, com a pulga atrás da orelha, que deixa a gente, às vezes, mal para dormir. Por quê? Porque eu assumi algum dever com alguém e não cumpri. Eu assumi um compromisso e não cumpri. Então, não foi irrepreensivelmente atendido. Ao contrário, não foi atendido muitas vezes. Isso traz um sono ruim. Com certeza. Bons pensamentos. A gente consegue ter bons pensamentos o dia inteiro? É difícil, né? Mas seria o ideal. Poxa, se eu conseguisse ter 100% de bons pensamentos, seria ótimo. Mas aí, vamos dizer assim, necessita de uma carga muito grande de compreensão, amorosidade, né? E principalmente entender das leis de Deus. Ou seja, Deus não pune ninguém, as próprias pessoas se punem. Então eu não preciso punir ninguém. Se eu conseguir botar isso dentro da minha cabeça, eu vou ter bons pensamentos. Por quê? Porque eu não vou pensar mal dos outros. Não tem por que pensar mal dos outros. Olha que exercício bacana, né? Respeito ao corpo. E aí a gente pode pensar em diversas formas esse respeito ao corpo, né? O corpo é uma ferramenta divina que foi dada a nós para a gente reencarnar, para a gente passar por essa situação. Ah, mas em Marte eu também reencarno? Reencarna, só que com corpo diferente, né? Lá esse corpo aqui não ia ajudar muita coisa não. Júpiter, então, eu não conseguia nem levantar o dedo, tanto que a gravidade lá é grande. Então, cada lugar tem o seu corpo. Aqui nós estamos com esse. E a gente tem uma programação para esse corpo. Normalmente a gente nasce, ou normalmente ou não, acho que sempre, a gente nasce com a quantidade de fluido vital para a nossa necessidade reencarnatória. Então, se eu preciso, né, resolvi viver 100 anos, eu nasço com a quantidade de fluido vital para 100 anos. Nesse meio tempo eu perco fluido vital, mas eu também consigo assimilar, né? A respiração é uma forma, os passes, a água fluidificada, a amorosidade, o carinho das pessoas, tudo isso renova o nosso fluido vital. Mas eu vou gastando, né? Renova, mas não completa novamente o que eu preciso, senão eu ia viver 500 anos. Deus me livre. Eu tenho muita coisa para fazer. Ao contrário, 500 anos eu quero ter reencarnado várias vezes já. A gente reencarna num período de 30 anos, mais ou menos. Então, até lá a gente já reencarnou várias vezes, teve várias possibilidades. Imagina alguém viver 500 anos, como é que ele vai fazer para acertar o que ele fez de errado?
Por isso que a gente reencarna, né? Por isso que a gente zera. E a gente combina com nossos obsessores para refazer a nossa história. Solidariedade e entendimento. Eu sou solidário? Eu entendo as pessoas? Isso é importante. Ser solidário, ser fraternal, como falou antes. Eu preciso me dedicar às pessoas. Eu preciso perder meu tempo para passar o meu tempo para outra pessoa. Eu preciso entender que isso é importante. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque eu estou ajudando outra pessoa. Com certeza não vou dormir com consciência pesada. Não vou. Alguma coisa vai acontecer para eu conseguir ganhar aquele tempo que eu perdi. Mas eu ganhei bônus hora, né? Vocês sabem que bônus hora é a nossa moeda espiritual. Eu ganhei, de certa forma, progresso com isso. Calma sem ociosidade. Porque tem muita gente que é calmo demais, né? E aí não se mexe. Calmo demais também não adianta. Calmo demais é o ocioso. É aquele que deixa de fazer o que precisa fazer ou deixa de fazer o que poderia estar fazendo. Então, precisamos ver essa situação. Eu tenho que ser calmo. Ótimo, vou ser calmo. Mas eu não posso ser aquele bobão, né? Que a tudo fica parado, a tudo aguenta, etc. Não. Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter decisão e eu tenho que ter discernimento. Aí eu posso ser calmo. Pode estar, sei lá, tendo um terremoto. Se eu for calmo, eu vou pensar para onde eu vou e ainda vou tentar ajudar quem eu puder. Se eu for nervoso, tem que ter muita sorte para não cair um troço na minha cabeça e eu desencarnar. Então é calma. Calma é isso, calma é dar tempo da gente pensar, planejar e executar. Isso é calma, né? Diligência, gente, eu tenho que ser diligente, eu tenho que prestar atenção nas coisas, mas eu não posso ser rigoroso. Não adianta eu ser rigoroso, não adianta eu ser sério demais, bravo, não me leva a nada. Mas eu tenho que prestar atenção nos detalhes, eu tenho que prestar atenção nas coisas. Por quê? Porque muitas vezes coisas importantes dependem disso. Bom, mas se eu não consigo lembrar, então eu anoto. Anoto no papel, anoto no computador, anoto no celular, anoto não sei aonde. Mas a gente tem que ser, assim, muito prestimoso com as coisas que a gente precisa fazer, né? Bondade. Bondade nem se fala, eu tenho que ser bom. Nós todos, quando somos criados espíritos, a gente traz essa luz da bondade dentro da gente. O problema é que no meio do caminho a gente passa por tantas situações que a gente vai criando outras necessidades ou criando outras faculdades. Por exemplo, a violência, o egoísmo, sei lá, o orgulho, isso tudo. Já houve épocas em que era importante para nós, para a nossa sobrevivência. A gente pode pensar assim, na época que a gente era homem das cavernas, se eu não fosse egoísta, eu não comia. Não comia. Não levava comida para minha família. Tem que ser egoísta, eu tenho que ir lá caçar e levar comida para minha casa. Então isso já foi qualidade. Hoje em dia não é mais. Então várias competências que a gente tem hoje já foram, né, necessárias antes e a gente tirou, e outras a gente criou. Então, a bondade é uma coisa que nasce com a gente, vamos dizer assim, não há nenhuma competência. A bondade é uma significância nossa em relação às leis de Deus. A gente já nasce com isso. Não precisa comprar, não precisa pedir emprestado, não precisa nada. A gente precisa botar para fora. A gente precisa confrontar com as outras tendências nossas e aí botar para funcionar. Então é muito importante que a gente preste atenção no que a gente já traz desde que a gente foi criado, desde que a gente foi feito, né, um estímulo lá de energia e inteligência. A gente precisa desenvolver. Olha que já tem tempo, hein, gente? Por mais que ainda falte muito e talvez muito mais tempo
a gente ser um espírito tão desenvolvido quanto Jesus, mas já tem muito tempo que a gente foi criado. Mas tem muito tempo. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento, da gente desenvolver e utilizar o que a gente precisa, né? E retidão. O que é retidão? Retidão é seguir as normas, seguir as leis, né? Tanto as leis humanas quanto as leis divinas. Por mais que algumas leis humanas a gente não entenda, mas não importa. A gente se sujeitou a esse tipo de condição, e as leis humanas, por mais que sejam mal feitas, estão aí para tentar organizar a sociedade. Então, isso é ser uma pessoa reta. E aí, o que seria um dia reto? Um dia reto é isso, é a gente utilizar as nossas competências da melhor forma possível. Não se deixar levar pelas nossas tendências erradas, porque todos nós temos, mas a gente está sempre esperto e sempre tentando melhorar. Principalmente porque a gente já sabe nossos defeitos, né? Todo mundo sabe seus defeitos. E se não sabe, é só a gente ver o que a gente está criticando no outro. O que a gente estiver criticando no outro, na realidade, é defeito nosso. A gente simplesmente está tentando punir a outra pessoa por um defeito que eu tenho. Né? Isso aí a gente chama de sombra, de reflexo, etc. Isso tudo a gente aprende na ULI, viu? Para quem não está na ULI ainda, Universidade Livre do Espírito, a gente aprende isso tudo. Vocês vão aprender psicologia, parapsicologia, religião, tudo, tudo. Mediunidade. Se alguém aí quer se desenvolver médium, pode ir para lá, legal lá. Mas a gente já tem essas condições na gente. E a gente precisa aprender a utilizar e desabrochar, botar isso para fora, ter coragem de botar isso para fora. Né? A gente precisa disso. Um outro exemplo que eu dou muito para vocês. Por que vocês estão numa casa espírita? Porque vocês vieram atrás de alguma coisa, algum conhecimento, algum tratamento, né? Alguma bênção, um benefício. Mas a gente aqui cria o compromisso também. Compromisso de trabalhar. Porque não só trabalhar para ganhar dinheiro a gente também precisa trabalhar pelo próximo. Faz parte, né? Solidariedade, compreensão fraterna, etc. Faz parte das nossas atividades no bem. Ou espirituais, a gente se dedicar a algum trabalho para o próximo. Então, se vocês ainda não estão engajados em alguma coisa, se vocês não têm nenhum outro trabalho aí fora que esteja trazendo para vocês esse benefício, gente, aqui é o lugar. Aqui é o lugar e essa é a hora. Se engajar em algum trabalho. Se alguém gosta de mexer com criança, ótimo. Estamos precisando de gente lá na evangelização infantil. Ótimo. Mas aí tem que gostar muito de criança. Né? Porque criança, ela fala na cara quando não gosta da gente. Fala mesmo. Não gostei da tua aula, não. Não gostei de você, não. Pois é, a gente tem que aguentar, né? A gente tem que melhorar. Então, essas são vamos dizer assim, as competências que a gente tem que tentar dia a dia controlar. Para quê? Para o nosso dia ser bom. Uma coisa que faltou ali, gente, que é muito importante, e aí eu vou até explicar o porquê. A gente também precisa fazer uma prece antes de dormir. Obviamente, todos nós já sabemos que a gente precisa fazer uma prece antes de dormir, mas por quê? Para quê? Hoje eu estou muito cansado, não vou fazer uma prece, não. Tudo bem, não é obrigação. Como eu falei, não é obrigação. A gente não tem obrigação. Mas para que a prece? A prece, ela aumenta a nossa sintonia. Ela faz a nossa sintonia crescer. Ela separa a nossa sintonia dos espíritos obsessores e dos espíritos que não são lá muito desenvolvidos, e ela nos aproxima dos espíritos mais desenvolvidos. E aí é que vem a nossa ajuda. Aí é que vem aqueles espíritos que gostam da gente, que estão do nosso lado o tempo todo falando: Renato, não faz isso. Renato, toma cuidado com aquilo. Renato, vamos por aqui. Pois é, eu só consigo contato com eles, ou eles só conseguem contato comigo, quando a minha sintonia cresce. Então, por que fazer a prece?
para eu poder mexer com a minha sintonia. E, obviamente, que eu mexendo com a minha sintonia, ao deitar, eu vou estar mais tranquilo. Agora, é óbvio que de nada adianta eu fazer prece antes de dormir se o meu dia foi completamente doido, né? Se eu não tive responsabilidade durante o dia, se eu não fui sério, se eu não fui reto durante o dia. Prece não está aí para isso, né? Se a prece não condiz com o meu, vamos dizer assim, com as minhas atitudes, aí realmente não acredito que adiante muita coisa não. Talvez te traga uma tranquilidade de mente para dormir, mas você está tão atribulado que aí você entra naquele caso de, ao invés de você se emancipar do corpo e ajudar o próximo, você que vai precisar ser ajudado. Você é de uma equipe de resgate que precisa ser ajudado. Não adianta, né? Então, fazer a prece é importante, gente. E olha, eu falo isso e não faço muita prece, não. Isso foi uma boa lição para mim. Eu sou meio renitente em certas coisas. Então, vamos lá. Ter que me conscientizar disso e vou ter que me exercitar. Fazer aquela prece assim bacana, nem que seja, sei lá, de 2 minutos, mas que me aumente realmente a sintonia, para eu poder estar com os espíritos amigos, para eu poder me emancipar, e quando eu emancipar, eu ir fazer o que eu me comprometi, que é, né, sei lá, evangelizar, sei, encontrar com alguém, ajudar alguém. Não é ficar ali perambulando no quarto, ou ir até a sala, ir até a cozinha. Não, eu preciso sair, preciso fazer o que eu tenho que fazer, né? E aí vem essa frase que eu gosto. Você é o responsável pelo seu ritmo com que as coisas acontecem ou deixem de acontecer. Nós somos o responsável, gente. Não adianta a gente culpar ninguém. Uma criança de 4, 5 anos até pode culpar, porque ela ainda não é responsável por si. Por mais que ela possa ser um espírito de altíssimo grau. Mas não é responsável. Porque muita coisa ela ainda não lembra, né? Reencarnou, então esqueceu tudo. Mas nós já temos essa condição. Nós já aprendemos e já relembramos muita coisa. Então a gente é responsável pelo ritmo de nosso desenvolvimento. Eu quando falo assim com as crianças, elas querem, né, logo dar passos largos. Ah, mas eu quero me desenvolver logo, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente sempre quer o melhor, né? Pois é, mas o tempo também assim, está dentro dessa equação do desenvolvimento. A gente precisa de tempo. A gente precisa de, aos poucos, ir se desenvolvendo. A gente precisa observar a vida. A gente precisa se engajar em lugares que ensinem para a gente. E a gente precisa estar com pessoas que ensinem para a gente, ou que sejam exemplos para a gente poder crescer. Se eu tiver com uma pessoa menos desenvolvida que eu, legal, aquela pessoa, eu vou puxar para cima, mas eu vou crescer? Se eu fizer algum esporte que eu seja o melhor do time, não está me acrescentando nada aquilo. Eu vou ter que procurar alguém ou algum time que seja melhor que eu para eu desenvolver. É assim na vida, gente. A gente precisa estar constantemente vendo as nossas companhias, e aí, espiritualmente falando também, para a gente crescer. E, obviamente, que as nossas companhias espirituais vão vir de acordo com a nossa sintonia, com o que eu faço durante o dia, com o que eu faço ou deixo de fazer durante a noite, e com a minha comunicação com eles. A prece é uma das formas de comunicação que a gente tem com o espírito. O pensamento também, as atitudes também, né? Isso tudo. Mas, principalmente, a gente tem que ter em conta que nós somos responsáveis pelo que vai vir a acontecer, né? Pela nossa vida em si. A gente tem que viver com responsabilidade. Então, foi essa, assim, a reflexão que eu trouxe para vocês de um livro muito bom, que eu aconselho todos vocês a terem e lerem e estudarem esse livro, porque são só dicas de espíritos que querem o melhor para nós. Ok? Obrigado e boa noite.